Só para maiores de 18 anos. Oh, 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 oh! Se aqui é na pororoca, eu vou navegando chip. Tudo cai no meu refrão, meu feed vira um bis. Apresentadora nerd bater tique, na tela comando o canal. Conteúdo nerd com teu queer, eu faço igual ritual. Deboche no sorriso, cigarro na sacada, frio na minha pele, cano na risada. Se o post tá venoso, eu devolvo na mesma. Teu drama eu viro hype, teu caos eu viro tema. Suci aqui uê. Meu canal vai te pegar. Suci aqui uê. Canon pra te provocar. Suci aqui uê. Forno pra incendiar. Suci aqui uê. Bora curtir, seguir e se inscrever e dar hype no canal. Boa tarde, excelente sábado, Súcia. E nesse final de semana a gente tá tendo a San Diego Comic Con, teve o painel das Crônicas Vampirescas ou The Immortal Universe, quer que seja que eles vão colocar como título aí, já que os títulos das temporadas vão continuar mudando para se adequar aos livros, né? A quarta temporada oficialmente como Rainha dos Condenados. Mas antes do painel, saiu uma entrevista com o elenco que ainda não tinha a Sheila Atin, se não me engano, que é a atriz que vai fazer a Caixa, né? Porque eles ainda não tinham oficialmente anunciado. Então é meio que para Variety, a revista de entretenimento e tudo mais. E eu vi essa entrevista, eu ainda não vi o painel, eu vou falar sobre o painel assim que eu ver. E eu vou ver provavelmente todas as entrevistas. Mas, nessa entrevista aqui, eu achei muito curioso a finalização, porque a gente tem uma das coisas que ficaram pendentes, muito importantes para mim como pessoa, é o que aconteceu com o Daniel Molloy. Porque eles ficaram colocando isso, que o Daniel Molloy vai morrer de uma forma terrível. E a última vez que a gente vê ele é mais ou menos ali, talvez ele iria iniciar um conflito com o Raglan James. E ao que parece, o Alex não só consegue andar durante o dia, porque ele estava ali no boliche durante o dia, e todo o esquema das cabeças cortadas seria para evitar um resgate, porque os outros vampiros não são resistentes ao sol. Se o Alex ali, então, ele tem essa habilidade. Não só isso, mas a primeira fala do Lestat no episódio anterior, no episódio 6, é pro Alex aproveitar isso de andar no sol. Então eles estão deixando bem evidente que ele tem esse poder. Enfim, eu queria fazer um vídeo só do Alex, mas só aproveitando para comentar que deixaram de subtexto que o Alex está trabalhando para a Talamasca, não diretamente sob o Armand. E eu já fiz um vídeo separado comentando que para mim não tinha nexo o Armand tá mentindo para o Alex sobre quem matou o Larry para controlar ele, porque o lance do Armand, no caso, ao meu ver, seria, na verdade, convencer o Alex que a morte do Larry era necessária. Mas veremos o que eles vão fazer com isso. O que tá subentendido mais agora, que nem eu comecei a falar, é que o Alex está trabalhando com a Talamasca. Porque tem toda a coisa do Daniel falar, esse é o Raglan James, ele olha, ele gosta de olhar. E como a gente começou esse 7º episódio? Com o Alex olhando. A descrição pormenorizada do Lestat sobre o Alex olhando para ele e ele olhando para o Alex enquanto a cabeça é cortada. Então fica muito assim, quase texto, o subtexto de que o Alex agora tá trabalhando com a Talamasca. Nessas, o Daniel talvez estivesse em desvantagem ali e a gente não tem informação do que aconteceu com ele. Daí, tem o final dessa entrevista aqui, que eu achei muito estranho. Muito estranho, e eu sou paranoica e eu faço teorias. E eu comentei também, veja meu perfil que tem um monte de comentários, ou então no vermelhinho, que eu coloco até mais coisas lá, que dá para colocar conteúdo maior, em música e sei lá. E eu comentei também que uma das teorias da conspiração é que eles vão adaptar Mamnock, The Devil, que seria o livro... A gente tem Rainha dos Condenados, Ladrão de Corpos, que já tá
já tá explícito que eles estão fazendo. O Ladrão de Corpos, o vilão seria o Raglan James. Então tá bem alinhado esses dois. E o outro seria o seguinte, seria o Memnoch the Devil. Por que ele é tão intrigante? Porque para mim, por exemplo, ele tá sendo maior alvo de descabeçamento, assim. Porque ele é muito complicado para adaptar. E eu tô muito complicado. Então, e eu comecei só a ler, o último que eu li foi Ladrão de Corpos, e eu tô muito curiosa para saber o que eles vão fazer, principalmente porque nessa história, spoilers talvez, se você se preocupar, dentro desse livro, o Lestat perde um olho. E a primeira cena da terceira temporada, a primeira cena é o Armand sem um dos olhos. Tudo bem que a gente tem ali na Rainha dos Condenados também poderiam puxar alguma coisa em relação ao olho dali com uma das gêmeas. Mas, ao meu ver, um olho só. E o que estão já construindo com o Armand e o Daniel nessa terceira temporada. E também porque olha o título, né? Memnoch the Devil, Devil's Minion, né? Dá pra brincar ali, vamos lá. Por causa que é o mesmo título. Não, é que tem coisas muito intrigantes, e no mesmo livro, Memnoch the Devil, eu não li, mas eu sei basicamente o teor inteiro, ele afeta muito o Armand. Ali na finalização, porque o Armand é o personagem mais religioso de todos. Levou lavagem cerebral de culto, entendeu? E mesmo antes de tudo de errado acontecer com ele já era religioso, ele era pintor e tinha essas coisas. Então, enfim, nesse final de entrevista, presta atenção no que eles vão falar e como eles vão direcionar a pergunta para o Daniel, certo? Well, so there's one thing we were promised for season 4 when AMC greenlights it. Just prognosticated. Fingers crossed. Fingers crossed. How much are you looking forward to getting a chance to see that turning, that transformation next season and playing that? A transformação que a entrevistadora está falando, no caso, seria a mudança de tom, mudança de título. Da mesma forma que da primeira e segunda mudar para terceira teria sido Vampiro Lestat, teria sido Rock and Roll, uma coisa punk rock, entendeu? Mas aqui, olha como os dois, olha tanto o Jacob quanto o Assad, eles viram direto pro Eric, eles encurralam o Eric nisso de transformação de tom. Your transformation. You mean fully fledged? Yeah. Yes, I'm looking forward to, and I think we're all looking forward to Daniel getting over his trauma and putting on the vampire cloak fully. Mano, I certainly am. ele tá falando da transformação em vampiro, mas a gente já viu isso. É uma outra transformação, é alguma outra coisa. As I've said, this show was to be able to be part of the vampire show was a dream come true for me, and I want to Presta atenção. more fully vampiric in the show. It's something. It's just where my fantasies go. Somewhere, what was something? Ai, meu Deus do céu. Like zombies are not a rock. Do que você tá falando? Do que você tá falando? Ok. O Eric quer viver na zona erótica. Sabe que geralmente é descrito também como erótico em histórias sobrenaturais? Demônios, não zumbis. Porque eles ameaçaram que o Daniel Molay idoso iria morrer. Mas demônios são geralmente, né, sexys nas histórias, porque ele tem aquela coisa de sedução e tudo mais. Então, se o Daniel Molay for possuído pelo Memnoch e o debate ser, na verdade, o Devil's Minion trocar, talvez o Devil, no caso, ser o Daniel Molay com o Armand, olha, e ter uma troca do passado com o Armand como Devil,
E caçando no passado com o outro ator, o Luke Brandon Field, como o Minion. E aí no presente ter o Armand como Minion do Devil, que é o Daniel Molloy, demônio. Veio, seria bonito, seria lindo. Me dá?